InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais. Olá, boa noite a todos. Hoje, 22 de setembro, InovaCast no ar, com mais um episódio Raízes Sagradas, com o pai Fernando e a Duda aqui também na espaçonave aqui. Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, continuem nos acompanhando, comentando, curtindo nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. Tá bom? Se inscreva no nosso canal, é de graça. Compartilhe também para que as pessoas saibam o que é a religião de matriz africana e afro-brasileira. Tá bom, gente? Muito obrigado aí pela audiência, um beijo no coração de todos e vamos começar o nosso episódio. Tá bom? E eu vou falar em setembro, agora é o mês das crianças, o mês dos Zerê, Cosme, Damião e Doum. Já nós vamos falar dessa festa, mas como nós pegamos terminamos o outro episódio falando de outras vertentes de cura, falando da musicoterapia que tem lá na casa do pai Fernando, né, que vocês podem estar, como vocês viram no episódio anterior, que vocês podem estar ligando, mandando direct nas redes sociais da casa do Ferreiro de Aruanda. Aí vocês podem estar marcando e lá visitando a casa, e o pai Fernando vai estar lá para atender vocês lá com o maior prazer e maior acolhimento, né, que lá é muito bom, muito gostoso. Estilo um sítio, né, e é bem arborizado, vocês vão gostar muito da casa do Ferreiro de Aruanda, tá? Desse grande guerreiro que é Ogum. A benção, meu pai. Pai Fernando Mucuyu, muito prazer de novo estar aqui com você. E nós vamos falar um pouquinho hoje das ervas, mas antes eu quero que você fale com o nosso público. Boa noite a todos. Motumbá, quem é de Motumbá, Colofé, quem é de Colofé, Amucuyu, quem é de Amucuyu, Saravá, quem é de Saravá. Sempre um prazer poder estar aqui compartilhando e lembrando que tudo aquilo que eu falo de acordo com o conhecimento que tenho, que não é tão grande assim, com o estudo que tenho, com a minha vivência, e estamos abertos a discutir ideias, estamos abertos a conhecer novos pontos de vista. Então, se você tem pontos a acrescentar, se você gostaria de sugerir algum tema, não se acanhe, deixa o seu like no nosso vídeo, faça seu comentário, mande suas perguntas e, eventualmente, se quiser vir aqui para a gente bater um papo juntos, vai ser um maior prazer, né, Marcos? Exatamente, tá? A casa está aberta, o microfone está aberto, pode sentar aqui com o pai Fernando vai ter uma maior satisfação em receber e bater papo e conversar. Pai Fernando, como nós falamos no último episódio, nós falamos de musicoterapia, né, que ajuda as pessoas e tudo. Hoje eu gostaria de falar sobre ervas, né, as ervas sagradas e sobre banhos, né? Porque eu acho que é o início de tudo, né? Que o consulente começa, ou aquele iniciante que está começando na casa, né? Tem que saber as ervas, né? Tem que saber o que é o significado dos banhos, porque as pessoas passam aí, veem na internet aí, toma banho disso, toma banho daquilo, e não sabe nem o porquê do banho. Acha que é de qualquer jeito o banho, porque através de todos os banhos das ervas tem uma reza, né, pai Fernando? Sim. Bom, a gente vai precisar entrar aqui em alguns temas um pouco densos, mas a gente vai tentar fazer da maneira mais didática possível para que todos nos acompanhem. Eu tenho no meu canal do YouTube um videozinho curto falando sobre isso, e eu sempre pensei em expandir esse conhecimento e eu vou ter a oportunidade agora. Bom, vamos entender primeiro o que é o banho e qual é a importância do banho. Como vocês sabem, aqui no Brasil nós somos um dos países que mais toma banho no mundo, né? A gente traz essa nossa herança indígena e, em função disso, a gente usa o primeiro banho, que é o chamado banho branco. Banho branco é o banho de limpeza cotidiana. Há pessoas que não entendem a importância desse banho. Por quê? A gente não precisa tomar banho só para não estar fisicamente sujo. A gente precisa desse banho porque nós temos uma composição química muito elevada em água. Então, o contato do nosso corpo com a água, energeticamente, para nós é muito importante.
E aí nós nascemos num ambiente aquático, né? A gente fica 9 meses na gestação dentro de uma bolsa com água dentro da barriga de nossa mãe. Então, a água ela tem uma simbologia muito importante. Daí que Orixá Iemanjá, de Emodja, tem um cumprimento que é Odoiá, né? Que é salve a mãe de todos. Então, na tradição iorubana, a criação do mundo, dos seres vivos, ela se dá no momento em que Iemanjá descende do Orum e, ao chegar aqui, ela dá luz aos seres vivos. Que lá na frente, quando a gente for falar sobre os orixás com mais profundidade, a gente pode entrar aí na Gênesis, segundo a tradição iorubana. Perfeito. Bom, o banho, ele começa então com uma postura que as pessoas normalmente ou não aprenderam ou esquecem, que é o seguinte: tem gente que toma banho no automático. Tem muita gente que toma banho por obrigação e que até fala assim, nossa, hoje eu não queria tomar banho, porque tá frio, porque eu tô cansado. E isso é uma coisa muito ruim. Então, a primeira coisa de tudo, você não contamina o ambiente que você está esterilizando. O ambiente, por exemplo, da tua cama é um ambiente sagrado. Aliás, fica uma dica, se você recebe visitas na sua casa, nunca permita que as pessoas sentem na sua cama. Sua cama é um lugar que pertence apenas a você e à sua intimidade. Que é outra coisa que a gente pode bater papo no outro dia também. Sim. Mas vamos lá. Banhos de ervas dentro da nossa tradição. A gente sempre começa o banho de erva com algumas orientações. Então, você tem a orientação que é da casa. Então, a pessoa frequenta uma casa, aquela casa provavelmente terá uma diretriz no sentido de manter as pessoas preparadas para o trabalho. E você tem as pessoas que não são iniciadas, que de repente é o nosso telespectador que está pesquisando sobre o assunto, que já ouviu falar, que gosta. E eu vou me referir principalmente para esse público que não conhece sobre as ervas de maneira mais aprofundada. Acho que o começo de tudo é que todo mundo sabe que existem estudos que são conduzidos desde os anos 50 e que você tem a prova específica de que há uma energia e há uma vida na floresta, né? As plantas, elas competem entre si pelo espaço no sol, as plantas têm características, você tem plantas que são mais amenas, outras mais agressivas, outras são parasitárias e por aí vai. Então, quem tiver curiosidade, dá um Google aí, estudo Kirlian sobre as plantas, você tem foto da aura, que nada mais é do que o campo magnético energético das plantas. Então, quando você saca de uma folha, você deve fazer isso de maneira respeitosa. E quando você pega essa planta, você vai defragmentar essa energia que está na planta e você vai transmitir para a água. E aí aquela água já não é mais uma água apenas, ela se torna um banho energético. Você tem uma infinidade de banhos, cada orixá tem pelo menos 3 folhas que lhe pertencem. Algumas folhas são específicas de cada orixá e algumas folhas são universais para os orixás. E aí nós vamos começar na primeira digressão aqui, que eu sempre causo polêmica, então vamos começar. A ideia de que toda folha serve para todo mundo é equivocada. Tem orixá que não se dá com determinada folha. E o filho daquele orixá também não se dará com aquela folha. E haverá momentos em que você vai ouvir as pessoas falando, toma banho disso, toma banho daquilo. A única forma segura de você fazer uso dos banhos é você se manter nas ervas universais, das quais eu vou falar daqui a pouco, ou você fazer o conhecimento da sua história espiritual. Então é importante você fazer um jogo de búzios numa casa séria, com um sacerdote que você confie, com uma sacerdotisa que você confie, para você saber quem de fato é o seu santo. Porque às vezes a pessoa desenvolve uma história de devoção com o orixá e ela acaba associando que aquela situação de devoção tem a ver com a sua filiação. Então às vezes a pessoa é extremamente devota de Xangô, mas ela não carrega Xangô. Então o fato de ela ser devota de Xangô e usar as folhas de Xangô não vai trazer para ela o mesmo benefício que ela teria se usasse as ervas do seu santo. Porque o que acontece? Nós temos 7 corpos, basicamente. Eles são todos
maiores e mais sutis do que o nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico é o sétimo corpo. Esse corpo é o corpo que nós usamos para nos manifestarmos aqui, nessa dimensão material. Então, ao longo de cada desdobramento de corpo, esse corpo se torna mais sutil conforme o universo em que ele está atuando. Aí a gente vai entrar em quântica, a gente vai falar sobre multiverso, a gente vai falar sobre pluralidade das existências de maneira material. Porque, veja, o que é a matéria? A matéria é uma condensação de moléculas. Quanto mais densa é uma matéria, em menor velocidade essas moléculas estão vibrando. Quanto mais você acelera a vibração dessas moléculas, dessas partículas, mais sutil se torna aquela manifestação, mas ela ainda é material. Então, os corpos todos dos quais nós vamos falar, eles são corpos que de alguma forma são materiais dentro da sua vibração, embora eles não sejam acessíveis a olho nu e para todas as pessoas. Quando eu falar sobre as ervas, daqui a pouco, na sequência dos banhos, vocês vão entender por que eu preciso falar dos corpos primeiro. Então você tem o corpo físico, depois você tem o corpo astral. O corpo astral, ele tem 3 variações, porque tem 3 camadas, 3 densidades de universo astral. Você tem o astral denso, que é chamado de astral inferior. Aí você tem o astral e o astral superior. No astral superior, por exemplo, estão a maioria dos catiços que nós trabalhamos. Apenas alguns elementos de determinadas linhas estão ascensionados, já estão em corpos mais sutis do que o corpo astral superior. O corpo astral superior, ele fala diretamente com a matéria. É através do corpo astral superior que se dão as irradiações e as incorporações. O corpo astral superior passa para o corpo astral, para o astral inferior, que passa para a matéria. Algumas pessoas que já tiveram contato com o kardecismo vão dizer que nós temos o perispírito. E o perispírito não pode ser considerado um corpo? Não, o perispírito não é o corpo. O perispírito, ele é, por falta de uma expressão mais adequada, uma espécie de membrana que dá forma ao corpo físico. E que quando estamos fora do corpo físico, quando desencarnados, porque é uma coisa importante, né? Espíritos de gama comum, espíritos como eu e você, por exemplo, nós não temos condição de plasmar a nossa forma espiritual de outra maneira. Enquanto encarnado, eu só posso aparecer para você do jeito que eu sou. Certo. Né? Então você vai me ver, se eu estiver fora do corpo, gordo, grande, sabe, sabor da nova geração, e com esse jeitão. Minha cara de bolacha é essa daí. Certo. Se eu emagrecer no meu corpo físico, o meu corpo perispiritual vai corresponder a essa mudança de aparência. Como eu olho para as minhas tatuagens e eu identifico as minhas tatuagens como parte do meu corpo, o meu corpo espiritual também terá. Mas não porque o meu corpo espiritual é tatuado. Porque o meu corpo espiritual já teve infinitas formas. Não infinitas, mas muitas, muitas formas nas muitas encarnações que eu tive. Sim. Mas hoje, quando me desdobro, tenho a aparência do corpo físico. Essa informação também vai ser importante sobre o banho. Guarda essa daí. Depois do corpo mental superior, do corpo astral superior, você tem o mental superior, e aí você tem o corpo que alguns vão chamar de crístico, outros vão chamar de celestial, outros vão chamar de cósmico, que basicamente é por onde se dá a incorporação de orixá. Porque o orixá também é muito grande, é muito luminoso. Um corpo humano não é capaz de receber a totalidade da energia de um orixá. A gente teria uma síncope, o nosso corpo seria destruído por isso. Aí a gente vai falar sobre teoria dos fótons, mas a gente também não vai se aprofundar nisso agora. Quando eu estou falando de banho, eu estou falando de alinhamento perfeito entre esses corpos. Porque a depender do ambiente em que eu frequento, a depender dos pensamentos que eu tenho, a depender dos hábitos que eu cultivo, há um desalinhamento dos meus corpos. Como se o encanamento entre os andares de um edifício ficasse entupido. Então, o banho de erva ele vai ter a capacidade energética de realinhar esses corpos, enquanto que no meu corpo físico eu tenho infinitos
mas infinitos porque, a depender da minha prática mental, por exemplo, você tem as culturas indianas, elas têm a prática da yoga. E você tem vários tipos de yoga. Yoga é uma prática mental através da qual você entra num estado profundo de meditação, e nesse estado profundo de meditação você tem uma liberação consciencial, e através dessa liberação consciencial você consegue usar 100% da sua capacidade mental, inclusive expandida para o seu corpo astral. Então, é como se a gente tivesse no nosso corpo espiritual um HD que cabe 1 bilhão de teras, e no nosso corpo físico a gente tem um HD que cabe só 1 tera. Tem gente aí que usa pendrive de 8 GB. Sim. E quando você vai tentar colocar a informação de um no outro, muita coisa não cabe. E aí as coisas essenciais a gente perde. Daí que a gente tem sonhos que são meio malucos. Podemos falar de oneiromancia num dia. Tá. Quando eu pego a erva e coloco na água, ela altera a vibração da água. Essa água em contato com o meu corpo físico, ela também, aliado ao estado mental, que daí eu vou precisar da reza, daí eu vou precisar da preparação do ambiente do banho, eu vou ter então um realinhamento dos corpos. Então, para a gente entender, eu tenho erva, sei lá, boldo, chamado tapete de Oxalá. Se eu colher o boldo em cada uma das fases da lua, ele vai ter uma característica diferente. Boldo da minguante, da crescente, da cheia, da nova, cada um deles para uma característica. O boldo colhido pela manhã, ao amanhecer, tem uma característica, porque é embebido de mais ou menos energia vital que vem do sol. Inclusive pela característica que ele tem de fazer a fotossíntese. Em que momento da fotossíntese eu vou colher essa planta? Ao pino, ou seja, ao sol do meio-dia, ou ao entardecer. Então, só aí eu já tenho 4, 5, 6, 7 variações de vibração para uma única folha. Aí nós temos um segundo desdobramento, que uma vez colhida essa folha, a maneira como ela vai ser tratada. Se ela vai ser desidratada, o resultado final vai ser outro. Se ela está fresca, vai ser outro. E aí nós temos as 3 formas comuns, mais padronizadas, para obtenção de um banho. Quais sejam? O banho por decantação, que é o famoso querido dos filhos de santo, o abô, em que você tem um banho que ele vai ser macerado, geralmente pela fricção da folha entre as palmas da mão dentro d'água. Então você vai esfregar as folhas dentro d'água, e você vai fazer um esfregaço, vai quebrar as fibras da planta e vai deixar ele assentar. Ele vai ser consumido muito tempo depois de ficar ali parado. O abô, inclusive, ele precisa ser necessariamente cremoso, fedido. Por quê? Porque da decomposição das plantas, e é aí que está o axé daquele banho. Não vou entrar no detalhe do abô, porque é questão para iniciados, mas o abô é um banho muito poderoso que só se faz dentro de terreiro. Você precisa de ervas adequadas, você precisa do receptáculo adequado. Por exemplo, o receptáculo do banho de Ogum não é o mesmo receptáculo do banho de Obaluaê, porque tem elementos de Obaluaê que não vão no banho de Ogum. E aí cada casa vai ter o abô sendo preparado em função dos santos da coroa daquele sacerdote que está oficiando naquela casa. Pai Fernando, um detalhe. E o abô, quando ele é preparado também, tem as fases da lua. Tá. Ele tem as fases da lua. O abô, ele vai ter... Deixa eu pensar aqui o que eu posso falar sem quebrar o segredo de santo, mas vamos lá. Quando eu falo, por exemplo, de cura, né? O banho de Obaluaê necessariamente será um banho de cura. De que ordem? Eu vou fazer um banho específico para cura física ou um banho para cura mental? Para cura espiritual ou para cura moral? Porque você tem banhos que te ajudam a melhorar como pessoa. Tá. O cara, por exemplo, chega no terreiro, sei lá, drogado. E ele está em processo de recuperação. Você tem banhos que você dá na pessoa que ajudam ela nesse processo. Você tem um banho, por exemplo, perigosíssimo, que é o banho de Exu, o banho de Exubará,
É o único banho, curiosidade, o banho de Exubará, este banho específico, porque não tem só esse banho de Exubará, que ele é dado quente. Banho de erva é sempre dado frio, porque a temperatura da água também altera a composição do banho. Certo. Aí você tem, voltando lá nos tipos de banho, você tem o banho por decocção, que é o banho que as pessoas fervem. Você pega lá uma erva desidratada, por exemplo, uma erva que eu costumo falar muito, que é uma erva universal, que a gente fala muito, se você tem um bebê na sua casa, esse bebê está muito agitado, ele tem muito problema para dormir, é um bebê muito sensível, a melhor coisa que você vai fazer é colocar uma colher de chá de açúcar na banheira, dá o banhinho branco no bebê, higieniza, e depois você dá para ele um chá de camomila. Esse chá vai ser servido na mamadeira e também vai ser colocado na água do banho. Chá de erva doce. A gente usa como chá, mas são banhos. São banhos que a gente bebe. Por que se começou a fazer chá? Né? Nem todo mundo conhece a história do chá. Porque algumas pessoas de algumas regiões descobriram que a água que eles usavam era uma água que às vezes fazia mal, dava dor de barriga. Ou tinha um gosto meio salobro, porque você não tinha conhecimento de conservação de água. A água corrente era a única água pura. Então o que se fazia? Fervia-se essa água com algumas folhas cheirosas que melhoravam o sabor dessa água. E ao ferver essa água para fazer esse processo, a água se tornava potável. Então é daí que surge o uso dos chás. E aí o banho vai acompanhar esse processo. Então a gente tem a decocção, o assentamento e a maceração. A maceração ela vai ser usada também no banho de assentamento, que é quando você macera a folha, destrói as fibras ali para ela soltar os seus sumos. No dia a dia, na casa da pessoa, ela vai usar as ervas que ela tem em mãos. Então, algumas ervas que são universais, não são todas as que eu estou falando aqui. Não vou dizer que é impossível, mas seria muito difícil você reduzir todas as ervas universais. Mas as que a gente encontra com facilidade no Brasil. Alecrim é uma planta universal, que ela não vai fazer contraponto com nenhum orixá. Rosa branca, flores brancas no geral, mas rosa branca em especial. Ela tem uma vibração muito sutil, ela é muito adequada. Da rosa se usam as pétalas e, eventualmente, o miolo. O banho de caule e folha de rosa branca é para um outro processo que eu não vou ensinar para vocês aqui. Você tem os banhos de todas as árvores frutíferas. De amora a manga, de maracujá a caqui. Toda a folha de árvore frutífera, ela deve ser colhida sempre de manhã e ela pode ser usada como banho universal. Existe uma planta que a gente chama de colônia, que alguns vão chamar de lírio do brejo. É uma planta com um aroma muito marcante, muito adocicado, ela é muito boa também. Hortelã é praticamente universal. Manjericão? Manjericão, né? Manjericão, manjerona, Mas a chamada alfavaca também. Só um detalhe, Fernando. Pois Tem o roxo e tem o branco. Isso, o manjericão, eu chamo de manjericão o branco e manjerona o roxo. Ah, tá. E aí são plantas universais. São plantas que não vão te causar nenhum malefício. Aqui no Brasil a gente gosta muito de usar arruda, né? Isso. Arruda. Arruda, por exemplo, para filho de Iemanjá é um veneno. Sim, sim. Você não pode usar arruda sendo filho de Iemanjá. Tem um filho de santo que está morando na Irlanda, que é o Bruno. Ele é de Oxóssi. Ele adora arruda. E quando ele chega em casa, eu vou tomar a liberdade de arrumar meu búzio aqui que está ao contrário. E aí, quando ele chega em casa, ele abraça o pé de arruda e ele fica se roçando naquele diabo daquele pé de arruda, como se fosse um cachorro perdigueiro. E eu tenho muita filha de Iemanjá em casa. Eu também carrego Iemanjá. Bicho, vocês vão ver o pessoal correndo. Porque até o aroma da planta é agressivo para algumas pessoas. Quando você fala do banho no dia a dia, você vai ter momentos para esse banho e do porquê você está tomando esse banho. Por exemplo, se eu quero um banho para abertura de caminho material, para abertura de possibilidade de emprego, esse banho tem que ser tomado quando? Quando eu vou entrar no mundo pelo lado que a matamba sai caldo. Eu tenho que tomar esse banho de manhã e ir trabalhar. E ir procurar meu serviço. Sim. Se eu vou tomar um banho que é
calmante, se eu vou tomar um banho que eu tenho a intenção de relaxar e me preparar para o sono ou me preparar para uma atividade no outro dia espiritual, aí esse banho vai ser tomado à noite. Qual que é a sequência desse banho? O banho branco. Então, o que nosso telespectador poderia fazer que seria maravilhoso? Como eu sou pobre, eu vou falar em linguagem de pobre. Se alguém quiser, pode comprar uma saboneteira específica, com decoração, com nome. Eu uso pote de manteiga vazio. Manteiga não, que a gente não come manteiga, a gente come margarina, né? Uhum. Então você vai pegar um potinho de margarina e vai deixar na sua casa com um pedaço de sabão de coco e um pedaço de sabão da Costa. Você encontra sabão de coco em qualquer supermercado, sabão da Costa você vai encontrar em casas de produto religioso. Aí a filha de santo manda mensagem pro pai de santo, 6:30 da manhã do domingo, falando assim: pai, posso lavar o peito com sabão da Costa? Pode, meu amor, porque o sabão da Costa ele é chamado de sabão da Costa porque ele vem da Costa do Marfim. É a receita dele, né? Ele é feito com cinzas de folhas e de ervas. Então é um sabão que ele é bem preto. E aí você toma primeiro o sabão de coco, toma o banho, enxagou, sabão da Costa, enxagou. Uma dica legal, se você quiser, faz uma buchinha com palha da Costa. Pega um pouquinho de palha da Costa, uns 30 gramas, enrola ela, faz uma bucha, deixa ela dentro do seu potinho para você tomar banho. Só esse banho, sabão de coco, sabão Costa, feito com palha da Costa, ele já é uma limpeza maravilhosa. Inclusive, ele é usado dentro das casas para fazer os processos iniciatórios justamente por isso. Uhum. Aí você vai entrar com um reforço. Pois não, Duda? Uma dúvida. Tomando banho com o sabão de coco, e se a pessoa sente que a pele fica mais sensível, não se dá muito bem? Ela faz como? Ela pode fazer uma hidratação depois do banho, não tem problema nenhum. Desde que ela vá fazer essa hidratação com alguma... A gente dá preferência a coisas naturais, como óleo de coco, por exemplo. O óleo de coco é altamente hidratante. Agora, são elementos que são muito sutis. Então, o sabão da Costa, ele também tem um alto poder hidratante. Por isso que você faz primeiro o sabão de coco e depois o sabão da Costa. O sabão de coco ele pode parecer um pouco agressivo porque ele tem um alto poder dermatológico de tirar camadas de gordura da pele. Então é interessante lavar o cabelo, esfregar bastante o couro cabeludo para você limpar bem. Por isso que a gente usa nessa sequência. Quando as pessoas estão ouvindo aqui, estão falando, poxa, mas eu não quero ter todo esse trabalho, eu queria uma coisa mais simples. Ok, vamos fazer o mais simples então. O banho de sal é um banho altamente eficaz para você limpar a energia. Só que o problema do banho de sal é que ele só limpa a energia, ele zera a energia. Então você vai dissolver um pouco de sal grosso na água, joga da cabeça. Sempre que a gente fala da cabeça para baixo, é incluindo a cabeça. Não é que é para você plantar bananeira no banheiro para tomar banho, tá? Não é de cabeça para baixo, é da cabeça para baixo. Porque algumas pessoas vão falar assim, eu tomo esse banho do pescoço para baixo ou da cabeça para baixo? E aí, vou entrar aqui numa polêmica. Se um banho que você tomar precisa ser tomado do pescoço para baixo, você não deve tomar. Se não serve para o teu ori, não serve para você. Essa é a regra. Por quê? Você está preservando só o chakra do seu ori. Mas todos os outros vão estar dentro do contexto energético. Então, se não serve para você, não serve para o teu ori. Se não serve para o teu ori, não tome. Aí a gente vai falar sobre o banho de erva. Uma das ervas universais que a gente citou aqui. Por um dos processos que a gente falou, eu sempre gosto de, quando você vai fazer o banho, você prepara ele um dia antes. Então, se você vai tomar o banho na sexta-feira, você prepara na quinta e assim sucessivamente. Pai, qual é o dia melhor para eu tomar meu banho? Cada orixá tem o dia da semana. Qual que é o seu orixá? Jogo de búzio. Não tem como fazer por adivinhação. Não rola por data de nascimento. Vou dar um exemplo, tá? Eu conheci uma pessoa que por data de nascimento é de Nanã com Ibeje. Ou de Ibeje puro, porque nasceu num domingo. Então, dia 9 de março de 1980 foi um domingo. E é meu aniversário. E eu não sou de Nanã, eu não sou de Ibeje. Então, a data de nascimento, ela não é uma coincidência, mas ela não pode ser usada, e aí me perdoem os irmãos e irmãs da Umbanda Astrológica, como base para você determinar o santo de uma pessoa. Santo é mesa de búzio, é bolonã.
Bolonã é um rito que a gente faz, a gente toca, se o orixá vem, a gente sabe que a pessoa é daquele santo. Grosseiramente falando isso. E o banho, ele precisa ser feito num ambiente em que você vá também cultivar aquela limpeza depois. Não adianta você tomar banho de limpeza e ir para balada. Não adianta você tomar banho e ir para sei lá, para adega, para o posto. Não rola. Para o churrasco. Você toma banho para se preparar para o trabalho espiritual. Claro, cada casa vai ter uma forma de trabalho. Por exemplo, na minha casa eu sempre peço que haja uma abstenção de atividades sexuais, com 24 horas de trabalho, que haja uma abstenção de bebida alcoólica, de carne vermelha, que haja uma alimentação mais leve, que haja um cultivo da paz naquele dia. Você vai ficar rachando pau com a tua mulher em casa e no outro dia você vai para o terreiro trabalhar. Aliás, o espírito Nanda Kumara, no livro Cartas do Roncó, diz que não adianta você vestir asas de anjo no terreiro e chegar em casa e ser a terceira invenção do capiroto. Né? Já falamos aqui sobre as outras duas invenções do capiroto. A primeira invenção do capiroto, então, é a barata voadora, que não havia necessidade nenhuma daquele bicho cascorento voar. E a segunda é aquela famosa marca de potes plásticos, porque famílias são destruídas, né? Cadê o meu pote de tampa roxa? Exatamente. Cadê a minha jarra de casamento que você pegou emprestado? E a terceira invenção é o sujeito que vai pro terreiro com a maior cara de bonitinho e tal, e tô bem, uso roupa de santo, e meus ancestrais, minha tradição, e chega em casa e é uma pessoa horrorosa. Então a gente precisa de postura, né? O banho por si só não resolve nada. É a postura da pessoa que vai fazer, inclusive, a ativação das ervas. Existem cantigas, existem rezas que você faz, né, para atender para o sangue, para você colher essas ervas, para você poder fazer o processo. Como é que eu vou aprender isso? Dentro do Roncó, dentro da sua casa de santo, quando você fizer a iniciação, seu pai e sua mãe vai falar para você quais são as ervas do seu santo, como é que você colhe. E, inclusive, isso dá abertura, falando de planta, para uma outra coisa que a gente tem no Candomblé, que eu acho maravilhoso, que são as pembas. As pembas são os pós das plantas, que são as plantas de poder, né? Cada orixá, além das suas folhas, também tem as suas favas, tem os seus grãos, as suas sementes, portanto, e vai utilizar isso para a composição de um pó, que é um concentrado, que você vai usar para você fazer banho. Não tem como falar muito mais dentro do processo íntimo que envolve a iniciação sobre o processo de banho, o processo de reza, né? Não tem como ensinar uma reza aqui. Sim. Porém, se você for colher isso na natureza, peça licença, em voz alta ou mentalmente, peça licença para a planta, porque aquela planta ela tem uma pessoa que cuida dela, tem um orixá regendo aquela planta e tem um espírito regendo aquela planta. Veja, no universo material em que nós estamos, nós todos somos seres necrófagos. Ou seja, tudo o que vive, desde você, Duda, as células do teu corpo estão fazendo isso com você agora. Tudo o que vive mata alguma coisa para se manter vivo. Então você precisa matar a planta para se alimentar, se você é vegano. Você precisa matar o bicho se você é carnívoro. Você absorve luz solar que vai faltar para alguém se você vive de luz. Eu estou sendo irônico aqui. Ninguém consegue viver puramente e exclusivamente de luz. Porque a partir do momento que você toma água, se você não tomar água, você não substitui água por nada, nem por luz, você morre. Então você precisa de mais do que simplesmente luz. Só que, nesse processo em que nós estamos, nós temos limitações. Por exemplo, nós não conseguimos voar. E a gente teve que aprender a lidar com isso, a viver sem conseguir voar. A gente tem limitações para a colheita dessas ervas. A gente tem limitações para um monte de questões ali de feitura das coisas. Aí eu vou arranjar agora outra polêmica, porque eu não me canso de ser chato. Posso contar uma historinha rápida aqui? Sim, claro. Ontem eu estava com a minha noiva comprando os doces de herê.
Então, passei na casa dela para almoçar, fomos buscar os doces de Herê. Na volta, a gente precisava pegar algumas coisas que ela precisava fazer um fio de conta para a mãe dela. E lá na casa de Umbanda em que nós fomos, tem uns chaveiros lindos, emborrachados, de Ogum, de Iemanjá, de Oxóssi, de todos os orixás. E eu fui chato com ela, como eu sou chato com os meus filhos. Ela pegou um chaveiro de Iemanjá para levar para casa. Eu falei, amor, você sabe que essa imagem é uma imagem do sagrado, né? Uhum. O sagrado, ele tem que ser cultuado no seu coração ou estar num altar. Você é digna de ter Iemanjá no bolso? Você é digna de ter Iemanjá no chaveiro? É igual tatuagem. Eu vou fazer um parêntese aqui. Nosso telespectador já sabe que eu tenho digressões, que eu falo muito. Então eu sou obrigado a fazer uma pausa no banho para falar sobre tatuagem rapidamente, porque eu quero falar do banho, porque eu vou falar do banho feito, né? Uhum. A pessoa vai e faz uma tatuagem de Ogum. Linda tatuagem. Nossa, faz uma tatuagem, faz um Ogum lá no braço. A imagem do orixá. Paramentado, com AD e tudo mais. É tudo muito lindo, até a primeira dor de barriga. Você está no seu momento de intimidade, você está lá com uma diarreia. Você vai se limpar. Suja a mão de cocô, vai cocô na tatuagem. Dependendo do lugar da tatuagem. Parou para pensar que você está metendo merda na cara do orixá? Você está lá num momento de intimidade. Aqui eu vou fazer uma barbaridade. Aqui me perdoem, tomara que não derrubem esse vídeo por isso. Aí tá lá, o casal. Né? Uhum. Vai lá que naquela vez do ano deu sorte, o casal saiu junto. E aí a menina tem, como eu já vi, meu Deus do céu, uma Yansan linda aqui no peito. Uma Oxum linda aqui no peito. Uma Iemanjá linda aqui no peito. E na hora do amor, fluidos vazam. Aí orixá, olha aqui pra mim, Duda. Aí orixá, caramba, que coisa, que... Não pode. Orixá não se coloca em lugares profanos. Seu corpo, em algum momento, é profano. Você vai levar aquele orixá com você para a morte. Você vai deixar que as larvas decomponham aquela imagem de orixá. Orixá é sagrado. Por isso eu não gosto de camiseta de orixá. Garrafinha de orixá. Já me perguntaram várias vezes, por que você não pega uma garrafinha e faz uma pintura de Ogum aqui? Porque quem sou eu para beber da água onde está marcado o ferreiro? Quem sou eu para carregar? Eu tenho várias tatuagens, eu tenho símbolo de orixá. Agora no final do ano eu vou fazer as armas de Ogum, se eu puder, aqui no pulso. Eu tenho direita no braço direito, símbolo da minha casa, mas é uma representação, não é a imagem do orixá propriamente. O pai Fernando, só licença. O pai Fernando contando essa história aí da tatuagem, teve um rapaz, um colega meu, na época, a esposa dele tatuou Nossa Senhora Aparecida nas costas. Aí ele pegou e falou, acabou o casamento. Acabou o casamento. Falou, acabou o casamento, porque não tem como. Você vai namorar rezando? Na hora da intimidade. Não tem como. Entendeu? Ele tá olhando para Nossa Senhora Aparecida, ele falou, não tem como, não tem. Infelizmente. Entendeu? Tô beijando as costas da mulher, tô beijando a cara da santa e excitado. Sim. Entendeu? Sim. Não pode. Vai fazer uma brincadeira, vai dar um tapa na mulher e ofende a santa. Não pode. A imagem, coisas tipo, só pra representar, tipo, vamos supor, a simbologia. pessoa tem carinho, simbologia. Aí o símbolo, tipo, em Yansan tem búfalo, raio, aí pode. Borboleta, tem as armas do orixá, ok. E tudo bem. Porque é uma Agora, representação. A imagem não, a imagem não é legal. Gente, vamos se atentar aí, ó, imagem não. Isso serve pro rosto de pessoas. Vocês dão licença de fazer um strip de braço aqui? Não, fica bom. Dá licença. Ó, eu tenho aqui no meu braço direito uma tatuagem que é uma cobertura. Por quê? Porque eu tinha tatuado aqui um coração com o nome da minha ex-mulher e as iniciais das minhas mães. Tenho 3 mães, né? Dona Zilda, Dona Helena e Dona Lúcia. São
pessoas muito especiais para mim. Não vou colocar todas as outras iniciais de todas as mães, porque não dá. Por exemplo, minha mãe Lourdes, eu não preciso tatuar o nome dela, porque ela escreveu o nome dela com a navalha na minha cabeça, quando ela me iniciou no santo. Então, ela não escreveu de fato, pelo amor de Deus, hater. É só uma forma poética de dizer que ela já colocou em mim o símbolo. E aí eu precisei tirar, porque ela morreu. Ivana morreu, né? Nesse plano físico. E você não carrega o nome de um morto, porque aquilo é uma invocação. Isso é muito poderoso. Então não se faz tatuagem com nome de pessoas, não se faz tatuagem com rosto de pessoas, imagem de orixá, imagem de catiço. Um monte de gente com lebara tatuada, com exu tatuado, não pode. De repente, você quer colocar um ponto riscado, um símbolo, né? Eu tenho aqui em vermelho o sigilo de Azazel. Por quê? Porque minha esquerda tem uma relação com o seu Azazel, não vou entrar em... Mas tem. Eu sei o que eu estou carregando e por que eu posso carregar. Não é porque Porque assim, o que fizeram hoje em dia? Outra coisa que eu fico louco da vida. Eu tenho uma filha de santo chamada Tânia. Aliás, beijo pra você, Tânia. Ela faz decorações lindas no terreiro. E eu, como não tenho tempo e sensibilidade, principalmente, eu pedi a ela, olha, Tânia, você vai ser responsável por isso. E aí ela tá fazendo a decoração, e aí agora a gente descobriu lá que tem uns painéis muito bonitos de orixá, ela tá vendo lá um pra Herê. As opções que ela me deu não me agradaram. Primeiro porque eram duas crianças fofinhas, branquinhas. E não são herês. Quer dizer, são herês, mas não são orixá. A gente vai colocar a imagem de orixá, não de catiço. Falei, olha, procura uma coisa mais africana, mais ligada aos ibejos de fato e tal. E uma imagem que ela me trouxe, que é muito utilizada, que eu descobri agora que tem imagem inclusive de resina, são os orixás bebês. Ogum bebê, Iemanjá bebê, Oxalá bebê. Isso é chiclete. Isso é produto. Isso é feito para ganhar dinheiro. Isso não é sagrado. Né? Me perdoem os produtores de chaveiro de orixá, de garrafinha de orixá, mas não tá bom, não tá certo. Inclusive você que está empolgado com a religião, começou agora na religião, descobriu quais são seus santos, e você mete 3 adesivos com seus santos no carro, você está facilitando para algum feiticeiro saber qual é o tipo de reza que pega você. O que é seu, você deixa guardado fechadinho. É segredo de santo. Por isso que a gente é tão cuidadoso no candomblé com certas simbologias. Quando você chega a botar a cara a tapa de qual é o seu santo em algum lugar, é porque você, perdão da arrogância, meio que se garante com aquilo. Mas você está aberto ao tipo de desafio que aquilo vai trazer também. Voltemos aos banhos e à casa de Umbanda. No final das contas, a Thalita não comprou o chaveiro, porque eu sou chato mesmo. Ela poderia, se ela quisesse. Mas eu expliquei para ela a consequência disso. Você está colocando um orixá no bolso, né? Quem é você para colocar um orixá no bolso? Banho pronto de casa de Umbanda. Não gosto. Não gosto. Principalmente pelos nomes cretinos e as propostas imbecis que eles têm. Banho chama dinheiro. Banho chama uma. Se chama dinheiro, por que tá vendendo num lugar desse? Por que Antônio Hermínio de Moraes? Por que o Mark Zuckerberg... Pergunta quantos litros de banho de chama dinheiro o Mark Zuckerberg tomou na vida. Rico. Nasce rico. Ah, eu fui do nada. Não, você não foi do nada. Você pegou um ambiente propício, você teve uma ideia e tal, você enriqueceu. Mas esse enriquecer tem todo um contexto kármico que a gente não pode entrar agora. Cara, procura viver com o que você tem de maneira amorosa e grata. Se concentra em gostar do que você tem, preparar o que você precisa para ter o que você quer. Banho não chama dinheiro, gente. Se banho chamasse dinheiro, não tinha pobre. É a mesma coisa quando a pessoa fala para você, quer ver uma coisa que eu fico... Olha, eu vou contar um segredo aqui para vocês que estão no estúdio e para você que está em casa. Eu tenho uma boca muito suja. E eu tenho uma teoria construída ao longo dos anos de que tem algumas coisas que só o palavrão define. E vocês não têm ideia da força que eu faço para não falar palavrão aqui. Às vezes, você está numa condição pessoal lascada e você não quer resolver o problema, você quer uma solução fácil.
Você quer uma balinha, você quer um band-aid, você quer uma aspirina espiritual. Isso não existe. Desculpa, isso não existe. Não existe banho para chamar homem. Banho para chamar homem é o banho que você fica cheirosa e ele gosta do teu cheiro. Ou não gosta. E se ele está casado com outro, desculpa. Tem mais 7 bilhões e tantos milhões de homens no mundo. Procura outro. Que hoje está difícil, né? Essa geração nova está difícil. Porque antigamente tinha 10 homens e 10 mulheres, um homem para cada mulher, estava tudo bem. Hoje em dia você tem 10 homens, 10 mulheres. Aí você tem 5 homens que são hétero. Desses 5 que são hétero, tem o machista, tem o cara que joga beach tênis, tem o cara que não quer compromisso. Aí tem outros 5 querendo ficar com esses 5 que também são hétero, então tá difícil. Mas vamos colocar numa situação em que você tivesse a possibilidade de fazer alguém se apaixonar por você pelo seu cheiro. Porque hoje em dia é impressionante, né, o quanto ainda se vende de óleo de cobra. Eu achei que com o acesso que essa nova geração tem à internet, isso não se venderia mais. É massagem para você ser o rei da cama, é creme para você aumentar o pênis, é o segredo das lésbicas para conquistar mulheres, é como durar mais de 50 minutos com a pessoa, como se fosse uma competição, como se tivesse necessidade, como se não tivesse a ver com amor, como se fosse um troféu. Então, assim, não bastasse tudo isso, se você faz um banho que atrai uma pessoa, você está indo contra a nossa regra mais universal de todas. E aí que me desculpem os pais de santo da amarração, que me desculpem todos aqueles que vivem de vender negócio para os outros, vender soluções fáceis, vender abertura de caminho, vender, enfim, gato malhado. Eu não posso forçar ninguém a me amar. Sim. Até o gênio do Aladim sabia disso. E outra coisa, há alguns tempos atrás, as pessoas ficam pegando na internet todo tipo de banho e fazendo, que nem uma pessoa falou para mim, eu vou fazer um banho de rosas vermelhas, perfume, champanhe, canela, cravo, que não sei o quê. Eu falei, mas qual que é o significado desse banho? Uhum. Aonde você buscou esse banho? Eu vi na internet. Eu falei, aí você vai fazer? Eu vou fazer. Eu falei, legal, tá Pronto. certo. Pode fazer. E o que é pior de tudo, né? Não tem efeito nenhum, porque o que ela fez foi cozinhar uma oferenda de pombagira. Esqueceu de colocar farofa, pimenta e coração de frango. Sim. Porque não tem nada... Gente, nem toda pombagira come a mesma coisa, bebe a mesma coisa, gosta da mesma coisa. Você vai fazer um banho, você tem que fazer esse banho sabendo para quê. Vamos imaginar que eu tivesse de olho aí numa moça chamada Thalita, quisesse me casar com ela e que ela não quisesse casar comigo. Para eu fazer essa mulher querer casar comigo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tomar um banho especial, que é um banho de vergonha na minha cara e saber se ela gosta de mim, o que ela não gosta em mim que eu posso melhorar para que ela queira estar comigo e se ela é minimamente a pessoa para estar comigo. O único banho que eu tenho que tomar é o banho de vergonha na cara. Eu não tenho que tomar banho para levar alguém para a cama. Porque aí você vai... Vamos lá, você pega, toma um banho e consegue ir para a cama com aquela pessoa que você queria. Você não vai sozinha. Você não vai sozinho. Você vai com ela, você vai com os espíritos que você atraiu com o seu banho. Você vai com todo o passado astral e mágico e místico que aquela pessoa tem. Porque a pessoa que se rende por um banho... ela não é uma pessoa que tem tanta dificuldade assim. Qualquer outro banho que você tivesse tomado teria dado certo. Sim. Então, assim, as pessoas estão muito líquidas. Eu vou continuar batendo nessa tecla, apesar de quase falei de novo outro palavrão aqui. Apesar dos muitos ataques que recebo, físicos, espirituais, comentários, a magia não é uma quitanda. Não é uma árvore frutífera. Todo magista sabe disso. Estou falando aqui com todo mundo que já passou mais do que 1 ano estudando magia. O candomblé provavelmente é uma das poucas religiões
que fala abertamente que pratica magia. Nós falamos. Não vou arranjar encrenca com o pessoal, meu advogado falou para não falar, mas você tem magias em quase todas as religiões, de alguma forma, né? Magia mental, magia física, magia ritualística, magia demonológica, magia angélica, porque você mexer com um anjo também é um tipo de magia. Não são tudo só flores e tudo mais, né? As pessoas, todas que estudam magia, sabem que magia tem um preço. E aí, o pai de santo lá, ele vai falar assim, não, mas a entidade, quando ela vem para cá, ela cobra um preço. Para pagar o preço dela, eu preciso cobrar de você, porque eu vou repassar para ela. Vai. Você vai repassar para a entidade esse preço? Seu preto velho usa iPhone. Ele anda de carro bom, ele precisa de dinheiro. Preto velho senta para te atender, Lebara senta para atender. Bom, Lebara. Eu vou adorar o dia que a gente puder fazer esse episódio, porque eu quero largar o pau num monte de picareta que eu vejo por aí, que tá lá a Lebara ganhando o telefonezinho dela e mostrando para assistência o telefone. Gente, isso não faz o menor sentido. Inclusive porque na espiritualidade, eu não sei se vocês sabem, existe um delay de tecnologia entre o mundo material e o mundo espiritual de aproximadamente 150 a 300 anos. Isso não significa que eles estão 300 anos atrás da gente. Isso significa que eles estão 300 anos à frente. Que o que a gente acha que é grande tecnologia para eles é como se a gente ainda estivesse na época do trem a vapor. A gente acha que está super avançado e na espiritualidade... Muita gente se espanta que às vezes o espírito vem em terra e, por exemplo, ele acessa o celular do médium para pegar uma informação, ou ele fala para a pessoa, olha, não faça tal coisa com as suas tecnologias. Nossa, mas o espírito sabe disso? Claro que sabe, ele é burro. Ele viveu numa senzala 300, 400 anos atrás, mas ele não está lá dentro. Ele não está parado na espiritualidade, ele está evoluindo, ele está estudando. Ele está estudando sobre outros universos, sobre cosmogonia, ele está estudando sobre coisas que a gente nem sabe que existem para serem estudadas. E ele não consegue mexer no Android. Ele não consegue mexer num celular, ele não consegue... Sabe? A gente precisa parar de achar. Isso serve tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para a entidade que é um catiço de luz que vem nos ajudar, quanto para o Egum e para o Quiumba que vem nos fazer o mal. Ele sabe usar tecnologia, sim. Ele não é burro. Quantos e quantos... Antigamente, o obsessor, o espírito obsessor, ele colocava uma rede de vigilância numa pessoa para deixar aquela pessoa doida. Ele podia matar o pombo que estava levando a mensagem, a pessoa ficava sem mensagem. Ele podia dar um problema qualquer na estrada, o cocheiro não conseguia levar a carta. Um problema no correio. Ele pode manipular o mundo material. Hoje em dia ele não precisa. Ele só precisa chegar no ouvido da pessoa e falar assim, pesquisa as redes sociais dela. Vê onde está a localização dele. Pronto, pode ser que não tenha nada ali, mas a pessoa entra num surto, dentro da cabeça dela ela fica paranoica, e isso é tudo que o espírito precisa para se aproveitar. É você chegar em casa, a primeira coisa que você faz quando chegar em casa, sou filho de algum falando isso para você, chegar em casa, abre uma cervejinha, mete álcool na tua cara, todo dia. Você está dando espaço para os espíritos beberem através de você. Você é o copo. Você é o cigarro. Você vai ser usado pelos seus pensamentos. Você não sabe a turba de espíritos que se alimentam de masturbação. Porque tem vários tipos de masturbação. Tem a masturbação fisiológica, que é como uma excreção do corpo, que ela é necessária para você não ficar doido e inflamado. E existe a masturbação compulsiva. O cara se masturba 2, 3, 5, 7 vezes por dia. Tem cara que para o que está fazendo para ir ao banheiro se masturbar dentro do horário de trabalho, inclusive, que é o vício em pornografia, do qual a gente já falou um pouco, a gente pode falar mais. E tudo isso tem a ver com a venda de produto.
E o que tudo isso tem a ver com banho? Você está me perguntando. As pessoas às vezes acham que eu vou falando e esqueço do que eu estava falando e por que eu estou falando aquilo. Não. Eu estou dando esse círculo todo para mostrar para você que todas essas posições das quais a gente falou aqui, elas não são solúveis com banho. Do mesmo jeito que se você tiver determinada doença, não é com banho que você resolve. Só que você está gripado, né? Eu não sei, Duda, se você sabe, mas uma das maiores dores que o ser humano pode sentir na vida é a dor de parto. Né? O parto dói profundamente. Há uma lenda de que no parto, por alguns segundos, a mulher consegue entender o que é um homem com gripe. Porque a gripe do homem realmente é devastadora. Você se sente melhor mesmo gripado depois de um banho. Então não importa quão difícil seja a sua condição, use a prática de tomar banhos espirituais para se fortalecer, porque eles não vão curar tudo, mas eles podem te ajudar, de repente, a pelo menos sair daquele momento confuso em que você está, para você começar uma nova história, para você conseguir ver as coisas de um outro jeito. Fortalecimento sempre vai começar por dentro. A gente muda de dentro para fora. O meu corpo é um templo e Deus não se manifesta na sujeira, seja material, seja espiritual. Então você precisa estar adequadamente trajado para louvar a Deus, que não tem nada a ver com a roupa mais cara, mais bonita, o Richelieu mais trabalhado. Tem que estar limpo por dentro e por fora. Então você começa limpando o coração e a mente e você externaliza isso através dos seus banhos de limpeza e proteção. E Fernando, e sempre banhos, né, que eu falo, buscar orientação séria, né, para entender os banhos. Importante. E outra, a gente já estamos chegando no final desse episódio aqui, e é que nem eu falo, um banho, né, a pessoa tá passeando por aí, num sítio e tal, um banho só de cachoeira já resolve muito, né? Banho de cachoeira, o banho de mar, eles são banhos muito poderosos. E o banho de folha, que muita gente não conhece. Você caminhar no mato, tomar um sol, aquele sol que bate por dentro das folhas e chega em você, sentindo o cheiro de erva, às vezes com o pé no chão, é muito bom. Banho de lama é muito bom. Banho de lama é fácil. Na época de janeiro, você vai fazer uma visita pra gente lá no terreiro, na brincadeira. Agora a gente já tem... estamos chique, agora tem calçamento na rua. Banho de lama. Banho de lama, se você tiver a oportunidade de ir num mangue, né? Tem alguns lugares que o rio ele se encontra com o mar. Na Praia da Jureia, por exemplo, tem uma piscina natural lindíssima. Então, o ambiente de natureza é muito sagrado, é muito importante. Por isso que a igreja do Candomblé, o templo do Candomblé, é a natureza. Porque na natureza estão os maiores receptáculos de energia, os maiores espaços de sacralidade. E outra, né? Agora, não adianta, desculpa, mas não adianta também você ir para a cachoeira, levar aquele demônio daquela Brasília velha com uma JBL, que você gasta 3 mil no carro, 8 mil de som, e ficar lá fumando maconha no pé da cachoeira com o som ligado ouvindo funk. Isso que É ir na cachoeira de cachoeira. Isso que eu ia falar. Mesmo na cachoeira, no mar, tudo, tem que respeitar a natureza, porque a natureza ela não brinca. Exato. Inclusive porque é a casa dos orixás. Sim, né? sim. Então, assim... Eu vou falar rapidinho uma coisa aqui. Lá na minha região, lá onde a gente mora, no bairro Água Azul, é uma região de muita chácara. Então tem muita chácara que aluga para o final de semana. O cara tá aqui numa vida estressante, complicada, corrida, cheia de barulho. Ao invés de ele ir para lá no final de semana, descansar, relaxar, fazer um almoço com a família, colocar um som, ambiente, para ele ouvir as pessoas ao lado dele, poder conversar com elas, saber como elas estão, aproveitar um almoço, aproveitar o dia, ver a natureza, ele pega tudo que tem de pior aqui na cidade e leva junto com ele. Exatamente. E aí ele não curte. E ainda destrói o final de semana de quem está em volta. Exatamente. E é uma coisa que eu não entendo. E outra também é a mesma coisa para praia, né? A pessoa vai para praia, vai e chega lá que é sinônimo de bebida, né? Isso. Enche a cara E você já reparou que tem sempre uma criança chamada Wellington que está na beira da água, uma mãe gritando: Wellington, sai dessa água, Wellington! E nunca tem paz. Exatamente. As pessoas vão para mostrar ou ver os seus corpos, vão beber um som horrível,
E poderia ser Queensryche, que é uma das bandas que eu mais amo. Poderia ser Mozart, poderia ser Vivaldi. Poderia ser Led Zeppelin, cara. Tocando na beira da praia, estragou a praia. É. Porque na praia você deveria ir para ouvir o som do mar, os animais marinhos, Sim. né? Ah, peixe canta, deve estar pensando o meu telespectador. Não, amor, tem aves também que moram no mar, que fazem sons, tem vento, tem toda uma vida acontecendo ali. Sim. E ao invés de você ir até o ambiente, aspas, de natureza selvagem, para você entrar em conexão com a natureza, você tenta emporcalhar. A gente pode falar em algum episódio aqui sobre as oferendas de Iemanjá, que é outra coisa que me deixa revoltadíssimo. E você emporcalha o ambiente. Aí leva aquela caixa de som enorme, Uhum. liga lá se você não é obrigado a ouvir as músicas que o cara ouve, Exato. e liga lá e acha que tá. E o cara acha que tá. Nossa. Ele acha que ele tá abafando. Nossa, ele é o cara. Exatamente. Ele acha que ele é o cara. Exatamente. Um dia a gente vai falar das oferendas de Iemanjá. Eu vou falar para você que se eu tivesse o poder que Iemanjá tem, que Deus não dá asa à cobra. Se nego fosse levar roupa e especial para minha casa, para entrar vestido especialmente na minha casa, levando sujeira na minha casa, eu ia lascar com a vida de todo mundo. Oferenda para Iemanjá, se você vai entregar alguma coisa no mar, não pode ter... Bom, primeiro de tudo que já começa com a porcaria que fica a praia, né? Eu não desço mais a festa de Iemanjá, porque você quer saber o que é uma festa de Iemanjá de verdade? Polêmica no ar. Pergunta para quem mora na praia o dia seguinte. As pessoas não têm a menor consciência ecológica. Deixam lixo na praia, levam coisas, jogam no mar, jogam garrafa, jogam um monte de coisa que não deve. A gente deveria criar um contexto ecológico. Eu não sei como é que tem gente que não entende que, por definição, todo umbandista, todo candomblecista, todo, não é algum, não é da família, sabe? Porque assim, eu vejo as pessoas falando de Angola faz isso de bom e faz aquilo de ruim, eu vejo as pessoas falando de Queto isso, Queto aquilo, Efon isso, Efon aquilo, Congo isso, Conto aquilo, Jejimarim, Ifá, mas ninguém fala do básico. A gente está perdendo o básico. Todo candomblecista, todo umbandista é, por definição, ecologista. Uhum. Se você emporcalha o ambiente que você louva, o que isso fala sobre você e sobre o seu sagrado? Sim. Mas isso é papo para outro dia. Perfeito. Bom, gente, é sempre enriquecedor o conteúdo, né? E infelizmente estamos chegando ao final desse episódio, mas voltaremos na próxima segunda-feira com mais episódio aí, tá bom? Pai Fernando, muito obrigado e até a próxima. Muito, muito obrigado pela oportunidade a vocês que me ouvem, que dão espaço para eu falar aqui as minhas bobagens, mas são bobagens sinceras. Eu, de fato, acredito. E isso que vocês veem aqui não é uma persona. Eu não estou fazendo um personagem. A mesma porcaria que eu sou aqui, eu sou dentro de casa, eu sou no motoclube. Se você me encontrar na rua, eu vou ser assim. Eu acredito que a gente deve tentar cultivar cada dia mais a nossa essência verdadeira. Deixe que as pessoas te amem ou te odeiem pelo que você é e não pelo que você vende para elas. Motumbá quem é de Motumbá, Colofé quem é de Colofé, Mucuyu quem é de Mucuyu, Saravá quem é de Saravá, e até a próxima oportunidade. É isso aí. Obrigado, Duda. Obrigado a todos aí que estão nos acompanhando. Que eu peço sempre aí, curte, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E lembrando que dia 27 de setembro é festa de Cosme e Damião. Tá? É dia de São Cosme e São Damião, festa dos Herês. Tá bom? Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais.